Estamos iniciando mais um Pão das Três. Graças a Deus, a oportunidade deste encontro, pela bênção de poder participar, todos que nos acompanham, que nos assistem, queremos celebrar este tempo na presença do Senhor. Estamos aí recebendo o pastor Márcio Silva e outros irmãos e irmãs que estão chegando para mais um Pão das Três. Lembrando, o Pão das Três é o nosso encontro diário, todos os dias e aos domingos. Todos os dias, às 15 horas, povo de Deus se encontrando aqui na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook. Estou vendo aí a Bia, a Jaqueline, Maria das Neves, Darcy Almeida e outros irmãos e irmãs que estão chegando. Todos os dias, um dos pastores da igreja, às 15 horas aqui no nosso encontro Pão das Três, José Silas, Ivan Fidelis, o Bel, a Cida Santos, graças a Deus. Bem-vinda, todos aí, Laudir, irmãos, saudade de todos os irmãos da nossa igreja Tina, José Assis, Adriano Fidelis, Simone Sarraf, louvado seja o Senhor. Neste início de Pão das Três, palavra de oração. Convido a você, onde estiver, pastor Israel, bem-vindo, Hélia, bem-vinda. Convido a você, onde estiver, para que tenhamos esta palavra inicial de oração. Oremos. Nós te agradecemos pela bênção de mais um encontro, mais um Pão das Três. Queremos de honra e de glória e de louvor. Retomamos aí, tivemos uma pequena queda de sinal. Bem-vindo lá de Brasília, Marlene Odete, Rosa Ribeiro, irmãos que estão chegando aí. Esperamos que de sinal. Nós agradecemos a Deus pela bênção de compartilhar a palavra. O Pão das Três, ele tem no seu título, né, a palavra pão, fazendo evidentemente uma referência à palavra de Deus. Nosso alimento imprescindível, necessário. Sem a palavra de Deus, nós, crentes em Cristo Jesus, definhamos, ficamos sem nutrição, sem chão, sem fundamento. E que neste tempo estamos mudando aqui de local por conta da qualidade do sinal da nossa internet. Esperamos que aqui não tenhamos nenhum problema. Faz um favor, papai. Tira essas coisas aqui de trás da porta. E pode fechar a porta. Esperamos que aqui não tenhamos nenhum problema com o nosso sinal de internet. André Félix, Camila Almeida, irmã Tata, todos bem-vindos aí em nome de Jesus. Como estávamos dizendo, o Pão das Três, ele também tem como objetivo não somente a comunhão, o encontro virtual,
que desfrutamos uns com os outros através do Facebook, desta live, mas engrandecer o nome de Deus, do Senhor, através da proclamação da palavra, pregação do Evangelho. E pensando nisto, eu convido a você a abrir, a lermos, vamos ler juntos a palavra de Deus em 1 João. Carta do apóstolo João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Pastor, a coisa aqui tá indo, pastor Israel. Vamos ver se a gente chega lá, até o final. 1 João, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Vamos pensar na palavra de Deus agora. Bem-vindo, Roberto, bem-vinda, Noélia, bem-vindo a todos os irmãos e amigos que nos acompanham neste Pão das Três. Eu farei a leitura, peço que você acompanhe, onde quer que esteja. Irmã Ruth, bem-vinda. 1 João, capítulo 3. Vede quão grande caridade, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Amém. Para os que estão chegando agora, nós estamos começando a considerar o texto de 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Se dissermos que nem todos são filhos de Deus, muito provavelmente isto pode soar arrogante, pode soar presunçoso, principalmente num tempo em que vigora o politicamente correto, tempo este marcado pela patrulha, patrulhamento da palavra. Ninguém pode se pronunciar, ninguém pode se posicionar, que sempre tem alguém patrulhando, tem alguém em cima marcando. Urge, neste tempo, que tenhamos clareza, e a clareza da palavra de Deus, para discernir os tempos, o tempo em que vivemos, o espírito deste tempo. Quem crê em Jesus e lhe obedece, não pisa em ovos para dizer as coisas. Simplesmente diz:
os crentes, os filhos de Deus, manifestos, que estão aí expostos, que estão no meio de uma geração perversa e perdida, os filhos de Deus, eles precisam ter a clareza da palavra de Deus e, a partir disto, ter coragem de se posicionar, de dizer o que tem de ser dito, é claro, sempre com a firmeza que Deus espera de todos os crentes, mas dizer as coisas que precisam ser ditas. O texto lido é claríssimo ao falar de filiação. Filhos de Deus e filhos do diabo. O texto, ele não usa meias palavras, ele não faz rodeios, né? Ele não pisa em ovos, ele não transige com o politicamente correto, ele não liga para a patrulha de plantão. O texto diz, filhos de Deus e filhos do diabo. Esta é a palavra de Deus, esta é a Bíblia, este é o livro do crente, é o livro da igreja. Se João vivesse nos dias de hoje, muito provavelmente ele seria bloqueado em todas as redes sociais e provavelmente seria processado. Imagine o apóstolo João falando, pregando, divulgando em suas redes sociais coisas nestes termos, nestes níveis, nesta época em que vivemos. Ele muito provavelmente seria bloqueado, né? O apóstolo João seria bloqueado em todas as redes sociais e provavelmente sofreria algum tipo de processo. Primeiro, é preciso que saibamos que os filhos de Deus, eles são filhos por causa de Deus. O amor do Pai é a causa de sermos chamados filhos de Deus. Foi Deus o Pai quem nos amou primeiro. Então não há mérito, né? Não há nenhum tipo de merecimento da nossa parte. Ninguém pode se atrever a requerer filiação a Deus por mérito próprio. A Bíblia em si impede que façamos isto. O versículo 2, ele atesta nosso estado presente e futuro. O versículo 2 é lindíssimo. Agora somos filhos de Deus. Agora, o que está implícito neste ensinamento? Agora que Cristo veio, que Cristo morreu por nós, que Cristo nos reconciliou com Deus, que por meio de Cristo temos pleno acesso a Deus, e em Cristo somos co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos celestiais. Então, agora somos filhos de Deus. E outra coisa que está presente no versículo 2, seremos semelhantes a Ele. Então, agora uma condição e futuramente outra condição. Que identificação poderia ser mais plena do que esta? Hoje, filhos de Deus. Amanhã, semelhantes, né? Semelhantes ao Filho de Deus. Olha o que Jesus Cristo faz. Ele garante a nossa filiação hoje e ele garante que seremos semelhantes a Ele quando Ele voltar. Então, tudo passa por Cristo, tudo remete a Cristo, tudo envolve a pessoa de Cristo Jesus. Então, dizer que somos filhos de Deus já pressupõe, já implica total identificação com Jesus Cristo, comunhão com Ele, submissão a Ele, entrega completa, inequívoca a Ele. Significa que para Deus, o Pai, filhos são aqueles que são identificados com seu Filho Jesus. Não se trata de uma identificação de ideias, de propósitos em comum, ainda que estas coisas tenham lá o seu grau de relevância. Mas não se trata disto. Mas se trata de identificação com o Filho. O que significa
nos identificarmos com Cristo Jesus. É pertencermos a Ele por meio da fé. É nos entregarmos completamente ao seu senhorio, nos submetermos ao poder de sua palavra poderosa, participarmos de sua natureza santa, recebermos por meio do Espírito a própria presença de Cristo, de Deus Pai, a Trindade, habitando em nossas vidas. Nós estamos falando de identificação de essência. É algo muito profundo. E isto só é possível em Cristo Jesus. O mundo não conhece a Deus. Versículo 1. O mundo não conhece a Deus. Como ser filho de Deus sem conhecer a Deus? Sem se identificar com Deus? Sem partilhar da sua essência, da sua natureza, da sua pessoa santa? O mundo não conhece a Deus porque não tem identificação com Jesus. Não há comunhão. Não há nenhuma disposição do mundo em se identificar com Cristo Jesus. O que o mundo tem com Cristo Jesus? O que este mundo perverso, perdido, pervertido tem com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo? Quem não se identifica com Jesus não é filho de Deus. Que texto cristalino, quanta clareza podemos extrair deste ensino. E o objetivo de irmos a um texto desta magnitude é justamente para que nós nos portemos como filhos de Deus. Que os filhos de Deus sejam manifestos, sejam expostos, sejam vistos. E nisto o nome de Deus seja glorificado. O apóstolo João, ele estabelece marcas identitárias para os filhos de Deus. Então nós estamos falando de filiação, estamos falando de identificação, estamos falando de identidade. Os filhos de Deus, por estarem ou por serem identificados com Jesus, o Filho, são puros como ele, Cristo Jesus, é puro. Olha só, o versículo 3 diz que os filhos de Deus devem ser puros porque o Filho Jesus é puro. Que nível de identificação nós temos aqui? Que grandeza de relação, de comunhão, de identidade do povo de Deus. Somos puros porque Jesus, aquele que garante a nossa filiação a Deus Pai, é puro. Outra marca identitária dos filhos de Deus é a permanência em Jesus. Versículo 6 fala que os filhos de Deus permanecem nele. Ou seja, o que significa permanecer nele? Permanecer em seu ensino. O ensino de Jesus para nós, filhos de Deus, não é algo a mais, não é um apêndice, não é um anexo. O ensino de Jesus é palavra de vida eterna, é palavra de vida, é palavra que mexe, abala com toda a estrutura integral do ser humano. E o ser humano passa a viver em função de Deus por causa do ensino de Jesus. Os fundamentos da fé cristã, fundamentos presentes na palavra de Jesus, são vida para os filhos de Deus. Nós construímos a nossa casa sobre fundamento, sobre rocha, sobre pedra firme. Não derrapamos, não escorregamos, não deslizamos, não naufragamos, porque estamos fundamentados, estamos firmados, pautados pela palavra poderosa de Jesus. Permanecer em Jesus é rejeitar qualquer possibilidade de transigir com o mal, com a injustiça, com o erro. O mal
temos aversão ao mal. A injustiça nos é nojenta. A iniquidade causa asco, nos desagrada profundamente. Isto é da natureza humana? Não. Isto é de Deus. Isto é semente de Deus. Isto é a identificação nossa com Cristo Jesus, que nos torna filhos de Deus. É como, usando aí uma linguagem genética da ciência, é como se tivéssemos o DNA de Deus em nós. Permanecer nele é uma marca identitária dos filhos de Deus. Os filhos de Deus permanecem em Jesus e não vivem pecando. Essa é uma outra marca dos filhos de Deus. Por permanecer em Jesus, nós não vivemos pecando, mas somos justos porque ele é justo, ou somos justos como ele é justo. Eu não tenho justiça nenhuma. A Bíblia diz que não há um justo sequer, não há nenhum. Todos se perderam. Mas os filhos de Deus são justos como Jesus é justo. Tal é o grau da nossa identificação com Jesus Cristo por meio da fé. É como se Jesus e nós fôssemos uma só pessoa. Partilhamos de sua natureza justa, de sua santidade, de sua pureza. Isto é sobrenatural, isto é divino, isto é celestial. Vivemos em justiça por causa da justiça de Jesus. Vivemos em pureza por causa da pureza de Jesus. O que é isto? Senão a filiação, a adoção, o pertencimento a Deus Pai como filhos amados, filhos em Cristo. Somos irmãos de Jesus neste sentido. Quem Jesus é para o Pai, todos nós que somos seus filhos, o somos. Isso é maravilhoso. Mas nós precisamos tomar um cuidado para não entendermos o versículo 6 de maneira equivocada. Versículo 6 diz assim: qualquer que permanece nele, então está falando dos filhos de Deus, não peca. Puxa, aí a gente pode até ficar preocupado, né? Eu já pequei hoje, infelizmente, isso me entristece profundamente. Então o que nós fazemos com um texto como esse? Não viver pecando significa que o pecado não tem mais domínio sobre nossas vidas. Nossas vidas estão sob o domínio de Cristo, sob a direção do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. A palavra de Deus habita ricamente em nós. Nós temos outra pauta, outra agenda, que não é pecado. Mas isto não significa que nós não pecamos. Significa que nós não somos escravos do pecado. O pecado não é nosso modo de vida. Não vivemos em função de pecar. Não giramos em torno do pecado. Vivemos em função de Cristo. Vivemos por Cristo. Vivemos para Cristo. A palavra de Cristo é a nossa pauta, é a nossa agenda, é a nossa vida. Palavra de vida eterna, que nos santifica, que nos vivifica, que nos purifica. Então, o pecado, para nós, é uma exceção, não regra. É uma tristeza profunda, mas não um modo de vida. E isso está claro no texto. O texto expressa isto. Os filhos de Deus não vivem pecando. Então João vai ao extremo de dizer que aquele que permanece em Jesus não peca. Jesus não peca. Este texto lido diz que nele, em Jesus, não há pecado. E nós, em Cristo Jesus, vivemos como se em nós não houvesse pecado. Olha que grau de identificação, que genética espiritual maravilhosa, que coisa celestial, tremenda. Nós
pecadores, merecedores da ira de Deus, por causa de Cristo, vivemos como se não pecássemos, como se não houvesse pecado algum dentro de nós. Tal a nossa identificação com Deus através de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, a Trindade presente. Nossa filiação não é por ideias, é por comunhão com a pessoa santa de Deus. Não se trata de ideologia, se trata de entrega total, completa, inequívoca à pessoa santa de Cristo Jesus. E isto nos torna filhos de Deus. Nós não vivemos pecando porque Jesus Cristo veio para destruir o jugo, a canga, o peso do pecado que nos aprisionava. Versículo 5, vale a pena nós relermos. E bem sabeis que ele se manifestou, Jesus Cristo, para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Glória a Deus por este Filho bendito, o unigênito, o único Filho, Jesus, sem pecado, poderoso para tirar os nossos pecados. Portanto, o pecado para os filhos de Deus é exceção, nunca a regra. A nossa regra é Cristo. O nosso modo de vida é Cristo. A nossa palavra é a de Cristo. A nossa mente é a de Cristo. O nosso reino é o de Cristo. O nosso povo é o de Cristo. Então nós não temos aqui nenhum grau de arrogância, de prepotência, de presunção, porque nem mérito há para isto. Os filhos de Deus são aqueles que se identificam com Cristo Jesus. A identificação dos filhos de Deus com Cristo é tamanha que João chega a usar o termo semente. A palavra semente. Olha o versículo 9. No versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele. Semente tem a ver com geração. Todos que nos acompanham devem ter este entendimento. Semente tem a ver com produzir vida, com geração de vida. Que história é essa da semente de Deus estar em nós? Nós temos, desfrutamos, vivenciamos, permanecemos, partilhamos da natureza santa de Deus. Isto é a semente. O próprio Deus habitando, vivendo em comunhão conosco, nos comunicando sua santa natureza, sua semente. O Espírito Santo, a palavra de Deus, todos os meios que Deus utiliza e que ele se vale em sua soberania para que nós nos identifiquemos com ele de tal modo que a sua palavra pode garantir que a sua semente está em nós. Os nascidos de Deus não vivem pecando porque a semente de Deus está neles. Deus é Espírito. De que semente se trata isto? É o próprio Deus. A presença, a pessoa, o ser, a essência, a palavra, Deus em nós. Então, os filhos de Deus, eles são manifestos, eles são identificados, eles têm um modo de vida em função do próprio Deus. Aí alguém pode perguntar, mas eu conheço tal pessoa que diz que é crente, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Precisa ver se ela não é filho do diabo. Porque é disso que se trata. E nós não estamos aqui sentados na cadeira de Moisés para exercer juízo de valor e destilar aí nosso veneno. Não! Nós estamos considerando o texto, a palavra, a verdade. Os filhos de Deus agem como Deus.
pensam como Deus, querem as coisas que Deus quer, praticam o que Deus manda. Qual a dificuldade que há nisso? Qual o problema que se tem para aprender, compreender um texto de tamanha clareza? Os filhos de Deus vivem para Deus, porque são intimamente, umbilicalmente identificados com Deus por meio de Cristo Jesus, sob a operação maravilhosa do Espírito Santo, na instrumentalidade da palavra. Cristo é a nossa vida. Assim são os filhos de Deus. Percebam a identificação, a identidade, as marcas identitárias do povo de Deus. Os nascidos de Deus não vivem pecando, porque a semente de Deus está neles. E aí passamos a ter aversão ao pecado. Por que temos aversão ao pecado? Porque o pecado nos transtorna. Porque o pecado nos é nojento. Por causa da nossa identificação com Deus, da nossa filiação, do nosso pertencimento. Porque ninguém naturalmente tem aversão ao pecado. Os filhos de Deus têm. Não por si, mas por Deus. Porque somos puros como Jesus é puro. Somos justos como Jesus é justo. Somos santos como Deus é santo. A semente de Deus está em nós. Nos identificamos com Deus Santo. Como seus filhos, tanto o mundo quanto o pecado não nos aprisionam. Não são mais atraentes a nós. Os filhos de Deus não se sentem atraídos pelas coisas deste mundo. Não têm apreço pelo pecado. Os filhos de Deus amam a Deus, não amam o mundo. É preciso que sejamos rígidos nesta percepção. Irmãos e amigos que nos acompanham, a palavra de Deus, muitas vezes, ela vem carregada em seu bojo com muito conforto, com muito alívio, com muito refrigério, com muito consolo. Mas, em muitos casos, e este é o caso, a palavra de Deus tem um componente de rigidez, das coisas serem fixadas, de estabelecimento de parâmetros, de diretrizes claríssimas. E aqui precisamos ter clareza que os filhos de Deus amam a Deus e não o mundo. Porque o mundo não conhece a Deus, mas nós conhecemos. Nós somos de Deus. Deus é nosso. Vivemos para Ele. Não transigimos com o mal. Não tangenciamos as coisas desta vida perversa. Mergulhamos em Deus. Conhecemos as profundezas de Deus por meio do Espírito Santo. Deus abriu seu coração para nós e nós o amamos. Deus se revelou e nós nos entregamos completamente a Ele. E Cristo faz a mediação disto e nos torna filhos de Deus. Que mistério maravilhoso, que mistério escancarado, revelado, exposto. Amamos a Deus porque Ele nos amou e a sua semente permanece em nós. E o mesmo autor desta carta, ele faz o registro daquele capítulo conhecidíssimo em seu evangelho, João 3. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. E Deus é Espírito. E se nós nascemos do Espírito, somos totalmente identificados com Deus. Olha só, Jesus dizendo para Nicodemos, quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo que quem é filho de Deus é como Deus.
Cuidado, só para a gente não confundir aí os atributos incomunicáveis de Deus, né? Sua eternidade, sua onipotência, não se trata disso. Mas somos de tal modo identificados com Deus que Jesus diz: quem nasce do Espírito, ou seja, do Espírito Santo, é Espírito. Povo de Deus, filhos de Deus, nascidos de Deus. João também estabelece marcas identitárias para quem não é filho de Deus, para os que não são filhos de Deus. Identificação com o mundo. Identificação significa comunhão, significa transigir, significa viver em função de. Identificação com o mundo, com seus valores, com seu modo, com seu método, com seu esquema, com o espírito deste mundo. Por isso, o versículo 1 de 1 João 3 diz: o mundo não conhece a Deus. Não conhece. O mundo, os filhos deste mundo, os filhos da ira, os filhos da desobediência, são identificados com as coisas deste mundo. Deus não importa. Para uma pessoa assim, não importa. Não importa as coisas, não importam as coisas de Deus. Deus não importa. A palavra de Deus não importa. O reino de Deus não importa. A igreja não importa. Crente não importa. Se vai ter juízo, não importa. Se tem Salvador, não importa. Esta é uma marca identitária de quem não é filho de Deus. Identificação com o diabo. Vive em função das coisas pelas quais o diabo trabalha. Coisas pelas quais o diabo se dedica. Desde há muito. O texto diz que ele peca desde o princípio e vive pecando. Quem pratica o pecado é do diabo. É o versículo 8. Mas hoje nós vivemos num tempo em que essas coisas não podem ser ditas, porque a patrulha é muito grande. E, pasmem, meus irmãos, isto acontece no meio do povo de Deus. Não podemos dizer estas coisas nestes moldes, neste nível, porque pode afastar as pessoas. É a palavra. E nós vivemos para proclamar a bendita palavra de Deus, ainda que ela exija de nós alguma rigidez. E é o caso. Quem pratica o pecado está intimamente identificado com o pai da mentira, com o diabo, que não tem nada de Deus. Pelo contrário, ele é o Deus deste mundo perverso. Pessoas que têm o pecado como modo de vida. Então, por isso o crente não vive pecando, porque o crente não tem o pecado como modo de vida. Cristo é o seu modo. Quem não é filho de Deus está identificado neste texto como tendo o pecado como modo, como método, como padrão. Pecar deliberada e continuamente, com profunda arrogância em afronta a Deus. Quem faz isso? O diabo. O diabo, ele peca contínua e deliberadamente, afrontoso, presunçoso, arrogante, afrontando a Deus. E mais, sem nenhuma disposição para arrependimento. Não são assim os filhos deste mundo? Não éramos nós assim antes de Cristo nos salvar? Antes de recebermos a Cristo em nosso coração e nos identificarmos profundamente com Ele, éramos assim. Pecávamos deliberadamente, vivíamos em função dos pecados, o pecado nos era atraente e Deus não importava para nenhum de nós. Identificação com este mundo, o DNA do mundo, o modo de ser de Satanás. E o texto, ele traça uma conexão íntima dos filhos deste mundo com o Deus deste mundo.
A Bíblia tem nome para isso. Está no versículo 10. Filhos do diabo. Filhos do diabo. Como anda nossa filiação? Nós temos demonstrado que somos filhos amados de Deus? E somos. Graças a Deus. Glória a Deus. Todo louvor a Deus. Mas nós temos demonstrado isto? O texto diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus são manifestos pelo modo de viver em função de Deus. A semente. A nossa identificação com Deus, sua semente, está clara, está patente, está exposta. Nossa identidade de filhos de Deus é clara, como a Bíblia pressupõe que seja. Irmãos, meus irmãos em Cristo Jesus, não sejamos ingênuos. Os crentes amam a Deus. Os crentes anseiam por Deus. Os crentes vivem em função de Deus. Quando pecamos, sofremos barbaramente. Nos entristecemos grandemente. Contudo, o pecado para nós é exceção. Nunca a regra, nunca o modo de vida. Deus é o nosso modo. Cristo é o nosso eixo, é o nosso norte, é a nossa essência. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos tornando um com Deus, nos fazendo comunicar com Ele. Não sejamos ingênuos. Filhos de Deus não transigem com o mal. Não ficam tateando as coisas más. Não se sentem atraídos por elas. Elas não nos são prazerosas. O nosso prazer está na lei do Senhor e nela meditamos dia e noite. Meditamos na palavra de Deus, pensamos em Deus e vivemos para Deus, porque somos seus filhos. Deus, Ele é Pai da igreja, Pai dos irmãos de Jesus, muito mais do que nossos pais biológicos. A nossa identificação com Deus é plena por meio do Espírito. Isto nos garante a palavra. É mais que genética, é semente espiritual. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Nós nascemos do Espírito. Não somos filhos do diabo. Não somos deste mundo. Os crentes precisam se conscientizar disto. E como o apóstolo João, no seu estilo dualístico, né? Luz e trevas, e vida e morte, ele estabelece com muita distinção quem é da luz, quem é da escuridão. E nós não precisamos nos preocupar com o politicamente correto, nem com a patrulha, porque nós vivemos em função de Cristo. Em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Em Cristo Jesus, e só em Cristo Jesus, você, que porventura ainda não é filho de Deus, de acordo com a palavra, você pode ser filho de Deus em Cristo Jesus. Não podemos demonstrar que somos filhos de Deus pecando. Que vergonha! Que coisa horrorosa! Acharmos que, tendo uma vida deliberada de pecado, batemos no peito como sendo filhos de Deus. Nossa identificação é com o Cristo puro, com o Cristo justo, com o Cristo santo. Olha o texto. Que clareza! E como isso traz segurança. Não podemos demonstrar que somos filhos de Deus pecando, mas amando. Amando a Deus, amando o seu Filho bendito, amando a palavra de Cristo, amando o Espírito Santo, amando o povo de Deus, amando a igreja, amando o reino, amando a Deus sobre todas as coisas, amando a todas as pessoas, buscando o bem de todas.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde deste mundo tenebroso e que sejamos filhos da luz no meio deste mundo perdido. Porque nós, crentes em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. E em nome de Jesus, amém. Pensando nesta palavra, neste tempo, nesta reflexão, eu quero cantar com você o hino 89 do cantor cristão. Hino 89, vamos cantar juntos esse hino, pensando no texto que consideramos há pouco. Vamos louvar a Deus. Hino 89, o poder do sangue. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas todo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Só no sangue de Jesus podemos ser libertos do mal, do pecado, das garras de Satanás. Graças a Deus pelo sangue de Cristo Jesus. Temos motivos de louvor, de agradecimento ao nosso Deus. Antes, quero agradecer a presença dos irmãos, das irmãs, dos amigos que nos acompanham, irmãos de Vila das Belezas, irmãos de outras igrejas locais, pastores de outras igrejas locais, vi alguns pastores aqui presentes, pastor Jadai, outros colegas. Graças a Deus pela presença
dos irmãos e dos amigos também conosco. Vamos louvar a Deus pela proteção. Deus tem protegido nossos irmãos que trabalham na área da saúde. Temos orado por isto há um tempo, diariamente temos orado para que Deus proteja, e Deus tem protegido. Deus tem guardado, Deus tem cercado nossos irmãos e seus familiares, tem protegido do mal. Louvemos a Deus, vamos agradecer, porque nossas orações têm sido ouvidas. Há cerca de 10 pessoas da Igreja Batista em Vila das Belezas que estão na linha de frente na área da saúde, em postos de saúde, em hospitais públicos, em clínicas privadas, laboratórios, hospitais privados, assistentes sociais hospitalares. Portanto, Deus tem protegido. Isto é evidente, isto está patente aos nossos olhos. Vamos louvar a Deus, porque é uma oração que nós temos feito todos os dias. Outro motivo de louvor é o sustento dos nossos irmãos idosos. Nossos irmãos, pela idade, têm suas limitações, é verdade, cada um com a sua luta, cada um com a sua dificuldade, mas temos visto o cuidado de Deus, o sustento a cada idoso da nossa igreja. Graças a Deus, motivo de louvor. E vamos louvar a Deus também pelo cuidado de Deus de uma forma geral. Sua provisão, seu sustento, o cuidado com as nossas famílias, nossos lares, a paz de Jesus em nossas famílias. Motivos permanentes de louvor, de gratidão a Deus. Nós hoje perdemos a nossa irmã Ida. Perdemos em relação à nossa convivência, à nossa comunhão com a nossa irmã Ida. Mas é claro que ela está desfrutando do gozo celestial, da presença do eterno Deus. Graças a Deus pela vida de dedicação a Deus, ao reino de Deus, à Igreja Batista em Vila das Belezas. Louvado seja Deus pelo tempo que desfrutamos da presença, da comunhão, da companhia da nossa irmã Ida. Ficamos tristes, é verdade, com a sua partida, mas ao mesmo tempo estamos alegres, felizes, contentes na presença de Deus, porque a nossa irmã está com o Senhor, que segundo o apóstolo Paulo é muito melhor. Estar com o Senhor é muito melhor e cremos nisto, e esta é a nossa esperança. Pedido de oração pela família da irmã Ida, para que Deus conforte e console a todos. Mais alguns pedidos de oração. Temos vários, destacamos alguns aqui. A Thalita Vitor pede oração por seu primo, que está com um problema de saúde bastante grave. Continuemos a orar pelo nosso irmão Wilson. Oremos também pelos parentes da irmã Ruth, Fernando e Benê. E oremos também pelo pai da Júlia Rocio, o Elsomar, que também está com um problema de saúde. E continuemos a orar uns pelos outros. Nestas redes sociais, nós podemos compartilhar motivos de oração, ainda que nem todos sejam aqui citados, né? Mas todos os que têm acesso podem separar nomes, ocasiões aí, pessoas específicas em ocasiões de oração e colocar tudo isso diante de Deus. Podemos orar sempre e as redes sociais favorecem bastante o ministério da oração. A oração, ela transcende o isolamento social. A oração, ela supera o isolamento social.
Vamos ter agora esta palavra de oração e agradecendo a Deus também por mais este pão das três. E eu convido a você que nos acompanha, que ama Jesus, que vive para Jesus, que esteja agora unido juntamente comigo, estejamos juntos neste período de oração. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos porque somos teus filhos, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor mandou Jesus e em Cristo Jesus estamos vivos, presentes diante do Senhor, desfrutando da sua companhia, da sua graça, do teu amor. Graças te damos, Deus, porque somos teus filhos em Cristo Jesus. E com ele, herdeiros de todas as coisas. Louvado seja o teu nome. Ao Senhor a glória devida ao teu nome. Te agradecemos pelas bênçãos inequívocas, incontestáveis, que tu tens derramado sobre as nossas vidas. Te louvamos pelos irmãos, nossos irmãos, que trabalham na área da saúde, que estão sendo protegidos, guardados pelo Senhor, bem como suas famílias, seus familiares. Te louvamos também pelo cuidado do Senhor com os nossos idosos, teus filhos, irmãos, anciãos da nossa igreja, guardados por ti, protegidos pelo Senhor, cobertos pela tua graça, cercados pela tua misericórdia. Louvado seja o teu nome. Te louvamos pelo cuidado do Senhor com as nossas famílias, nossos lares. Cada lar, cada família da nossa igreja tem experimentado, tem desfrutado de cuidado, do teu cuidado terno, da tua presença maravilhosa. Te agradecemos de coração sincero por todas estas bênçãos. Pedimos, Senhor, pelos parentes da irmã Ruth, pelo pai da Júlia Rocio, o Elson Omar, pedimos pela família da nossa irmã Ida. Te louvamos pelo tempo que pudemos desfrutar da companhia da tua serva conosco e pedimos o teu consolo, o teu conforto a toda a família e a todos nós que estamos enlutados neste dia. Senhor, pedimos pelo primo da Thalita Vitor, misericórdia, tenhas misericórdia. Só tu podes reverter o mal em bem. Graças ao Senhor por isto. Pedimos pelo irmão Wilson e pelos demais enfermos, nossos irmãos em Cristo, nossos familiares, nossos amigos. Pedimos pelos desempregados, pelos que estão sendo afetados por esta situação em que vivemos. Senhor, tu estás conosco, tu és o nosso maior bem, tua presença nos alegra. Bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus, te agradecemos por mais este pão das três. Graças te damos. Amém, Deus. Meus irmãos, pão das três, chegando ao fim. Pastor Paulo Alves Ferreira, hoje temos aqui pelo menos 3 ou 4 pastores presentes. Graças a Deus, Maria Noronha, lá do Nordeste, vários irmãos de outros estados, de outras cidades, irmãos de Vila das Belezas, que saudade de todos. Graças a Deus por mais este pão das três. Amanhã, quarta-feira, culto às 20 horas, pelo canal da Igreja Batista em Vila das Belezas, no YouTube. Todos estão convidados. Vamos cultuar a Deus juntos, mas amanhã não teremos o pão das três, porque teremos o culto às 20 horas no YouTube. É facinho, só digitar YouTube, Igreja Batista em Vila das Belezas, e já vai às 20 horas o nosso culto
estará no ar. Na quinta-feira, portanto, depois de amanhã, retomaremos o Pão das Três com o nosso pastor Júnior Martins. Então, até lá, se Deus quiser, que Deus o abençoe, que Deus te abençoe grandemente. Amém.